Tá, alguém só me confirma se tá dando pra ver já? Aqui tá. Eu consigo ver. Tá, tranquilo. Beleza. Já tá gravando? Tá, acabei de colocar pra gravar. Beleza, gente. Então, antes de mais nada, boa tarde pra todo mundo. Bem-vindos à nossa segunda sessão, no caso, segunda e última sessão. Na sessão passada, a gente apresentou algumas ferramentas, né, de tanto Linux, Web e redes. E para essa sessão, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas que ajudam, né, a gente a otimizar muito o nosso tempo. Cripto, Zint e Forense. São basicamente esses termos que a gente quer focar hoje. Bom, a primeira delas que eu vou apresentar é a parte de criptografia. Então, vamos ter uma visão um pouquinho mais geral do que é criptografia, o que ela consegue fazer e tal. Bom, basicamente, a criptografia, ela é uma palavra, né, que a gente consegue dividir ela em duas outras, que cripto, então, vem de escondido, grafia, escrita, ou seja, nada mais que é uma escrita escondida. Bom, e aí a criptografia nada mais é que um conjunto de técnicas pensadas para a gente proteger uma informação, de modo que apenas o emissor e o receptor consigam compreendê-la. Então a gente pode fazer, né, um exemplinho. Então, basicamente, eu, Melissa, eu sou a emissora e eu quero mandar uma mensagem para a Thaís, então a Thaís é a minha receptora. E eu quero que essa mensagem, né, seja de alguma forma protegida para que uma terceira pessoa não consiga ter acesso e entender essa mensagem que eu estou enviando para a Thaís. Bom, e aí, em geral, a gente acaba utilizando alguns algoritmos para realizar essa codificação, né, essa parte de proteger a informação. E, né, para a gente decodificar essa nossa informação, é sempre necessário a gente ter um tipo de chave. Essa chave, a gente obtém ela quando a gente faz o processo de codificar a nossa informação. Então, para a gente decodificar essa nossa mensagem, né, criptografada, a gente tem que utilizar esse tipo de chave. Bom, as ferramentas em si que hoje eu vou mostrar para vocês, elas são muito focadas em hash, e hoje eu entendo que muita gente já ouviu falar de hash, ou não tem a menor ideia do que é hash, e eu tinha esse mesmo sentimento do tipo, eu sempre ouvia a pessoa falando de hash, aí eu pensava, tipo, só sabia que hash era uma coisa difícil. Mas então vamos hoje entender o que é o hash, qual que é a diferença da cifra para o hash, enfim. Bom, vamos primeiro focar na cifra. O que é a cifra? A cifra, ela é a técnica na qual o conteúdo da mensagem é cifrado através da mistura e ou a substituição das letras da mensagem original. Ou seja, eu tenho minha mensagenzinha, né, que no caso eu quero enviar para a Thaís, e o que a cifra vai fazer? Ela vai ser uma técnica que eu aplico nessa minha mensagem, no caso meu texto original, e é através dessa técnica que ela vai misturar ou vai substituir as letras dessa minha mensagem original, de modo que ela fique basicamente embaralhada. Enfim, aí no final eu vou ter um texto embaralhado. E para eu decodificar, né, decifrar essa minha mensagem que eu obtive aqui, basicamente o que eu faço é, no caso, desembaralhar, então fazer o processo inverso. Enquanto aqui eu aplicava alguma técnica para misturar, aqui, para voltar, né, para o texto original, eu aplico um processo de, entre aspas, desembaralhar. E eu obtenho o meu texto original. Beleza. E qual que é a diferença do hash? O hash, ele é um processo da gente converter uma informação de qualquer tamanho em um código de tamanho fixo de texto, por meio de uma função matemática. Aí, beleza. Melissa, não entendi nada. Então, vamos lá. Então, a gente, como na cifra, né, a gente também tem o nosso texto, a minha mensagem que eu quero mandar para alguém, e que no caso eu quero criptografar ela. E o que o hash vai fazer? Basicamente, a gente vai aplicar nessa minha mensagem original uma função hash. O que é uma função hash, Melissa? Uma função hash nada mais é que uma função matemática. Então, eu aplico essa função matemática nesse meu texto, e a junção dessas duas coisas vai me gerar um texto cifrado, que basicamente é um código de tamanho fixo. E por que é um código de tamanho fixo? E aí vem uma grande diferença da gente estar utilizando uma cifra ou um hash. Enquanto na cifra eu tinha minha mensagem original e, entre aspas, eu misturava basicamente as letras desse meu texto e obtinha, né, o meu texto cifrado, o que acontece? Esse meu texto cifrado, basicamente, ele tem os mesmos números de caracteres que a minha mensagem original tem. Então, se o invasor conseguir esse meu texto cifrado, ele já tem mais ou menos uma ideia do tamanho dessa minha mensagem original. Isso, em alguns casos, pode ser perigoso. Aí, o hash não. Quando você pega uma função hash e aplica, independente de se for um texto, sei lá, de uma palavra de 2 letras ou um texto tipo de 1000 palavras, enfim, quantas palavras seja, o meu texto cifrado sempre vai ter um código de tamanho fixo, ou seja, sempre vai ter um tamanhozinho. Então, se alguém, uma pessoa maliciosa, né, pegar esse meu texto cifrado, ele não vai ter nenhuma ideia se esse meu texto original é sei lá, vamos supor, se a gente pensasse no exemplo de senhas. Se a minha senha ela é pequena, se ela é grande, enfim, ele não teria a menor ideia. Beleza. Aí tem uma grande característica do hash.
O hash como que a gente, no caso, descriptografa um hash? Vai ser o mesmo esqueminha da cifra, que no caso a gente aplicava alguma técnica e pra gente voltar pro texto original a gente desaplicava essa técnica. Aqui no hash a gente não consegue fazer isso. É impossível você ter um texto cifrado, sei lá, de alguma forma aplicar, desaplicar essa função hash e obter o texto original. Ok, então beleza, um hash, ele não, é impossível descriptografar um hash? Aí não, aí ele já é um processinho um pouquinho diferente. Bom, basicamente é esse processo que está mostrado nesse slide. E aí, vamos supor assim que eu tenho, Melissa, eu tenho esse hash e eu quero descriptografar esse hash. Eu quero saber que mensagem esse hash está escondendo de mim. Que processo eu vou fazer? Basicamente dois, esse primeiro e esse segundo, que é, primeiro, eu vou montar uma lista de possíveis palavras ou textos que eu acho que esse hash aqui está escondendo. Enfim, monto essa lista. A segunda coisa é, eu vou pensar em alguma função hash, que no caso existem milhares de funções hashes hoje, vou pensar numa possível função hash que talvez possa ter sido utilizada para ter gerado esse hash aqui, que eu estou interessada. Beleza, aí o que eu vou fazer? Vou pegar, sei lá, primeiro uma palavra dessa lista que eu montei, vou aplicar essa função hash. Aí o que eu vou obter esse hashzinho aqui. Aí eu vou fazer uma comparação. Vou comparar se esse código, né, no caso esse hash, é exatamente igual a esse códigozinho aqui, no caso o hash que eu quero descriptografar. Se esses dois códigos aqui forem exatamente iguais, e aí já tá óbvio, né? Então eu sei que a mensagem que esse hash esconde é a palavra ou o texto, enfim, que eu utilizei para ter gerado esse hash aqui. E eu vou ter que ir fazendo isso. Então você já imagina. Imagina eu, Melissa, que tem uma lista ali de 1000 possíveis palavras que eu acho que esse hash aqui está escondendo. Imagina eu fazendo a mão. Pego a primeira palavra, aplico a função hash, gero o hash, né? Aí eu faço essa comparação. Mano, vai me gastar, tipo, muito tempo, né? E aí que vem a utilidade dessas ferramentas que eu quero hoje mostrar pra vocês. Então, vocês vão ver que elas vão automatizar, no caso, enfim, otimizar o nosso tempo. A primeira ferramenta é o Hashcat. Então, o Hashcat, ele é uma ferramenta de força bruta pra gente quebrar hashes. Deixa eu sair aqui do slide. Como vocês viram na semana passada, quando o Carol estava falando um pouquinho de Linux e tal, quando a gente tem algum comando, alguma ferramenta, a gente não faz a menor ideia como a gente usa essa ferramenta, o que a gente primeiro faz? Ou a gente vê o manual dessa ferramenta, desse comando, ou a gente utiliza o help dela. Então, se a gente desse um man, e no caso o comando que eu estou interessada é o Hashcat, né? Opa. E aí aqui a gente vai ter um manual completo de como usar essa ferramenta, o que essa ferramenta faz e tal. Ou seja, tá bem completinho aqui. Mas o que Melissa, eu gosto mais de usar, que é basicamente um manual, só que um pouquinho mais compacto, enfim, menorzinho, que é usando o traço H ou o traço help. Então ele vai dar basicamente umas informações principaisinhas. E se a gente for subir aqui um pouquinho aqui em cima... Aqui. Então, sempre quando você tem algum comando, você utiliza o comando help, sempre vai ter esse usage. Vai ter esse usage e depois alguma coisa. Esse depois de alguma coisa é exatamente como você vai utilizar o comando. No nosso caso, então, a gente vai utilizar o comando hashcat. A gente vai passar para ele alguma opção. Que opção, Melissa? Algumas das opções que estão listadas aqui nessa tabela abaixo, que eu já vou chegar aqui. Logo em seguida, a gente passa ou o nosso hash, que no caso seria, a gente utilizaria uma aspa simples e passaria o nosso hash dentro dela. Ou a gente passa um arquivo que vai conter o nosso hash, ou uma terceira opção que, se eu não me engano, isso daqui é um arquivo binário que, no caso, também conteria o nosso hash. E por último, o último parâmetro seria a gente passar um dicionário, uma máscara, um diretório. O que é isso, Melissa? Isso aqui basicamente é o modo de ataque que o Hashcat vai fazer. Isso já vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos primeiro ver as opções. Bom, eu queria mostrar para vocês basicamente três flags que a gente utiliza, né? 3 opções, que na minha opinião são as principais. A primeira delas é a flag M, que no caso a gente tem aqui uma descrição e no finalzinho aqui um exemplo, né, de como a gente utiliza essa flag. Bom, o que essa flag M é? Basicamente o que ela faz ela vai setar no Hashcat uma função hash. Lembra que eu falei aqui, se a gente voltar aqui para o nosso slide, que para a gente descriptografar um hash, a gente precisa, na verdade, de 2 passos. A gente precisa primeiro de uma lista de possíveis palavras ou textos, ou a gente precisa ter também uma função hash, uma possível função hash. Aí, para setar, no caso, essa minha possível função hash, a gente utiliza essa flag -m. Então, a gente utiliza a flag -m e passa
a função hash, que a gente quer que o hashcat utilize, né, para fazer o processo de tentar descriptografar o hash. Bom, ok, mas então quer dizer que existe aqui uma função hash chamada 1000? Não. O que acontece? Como eu falei, a gente tem vários tipos de funções hashes e que tem uns nomes muito doidos. Imagina você pegando o nome de uma função hash que tem um nome muito bizonho e você tem que digitar isso. Você pode cometer erro de digitação, né? Dar um erro de typo e vai te gerar muitos problemas aí. Aí uma maneira que o Hashcat fez pra gente não cometer erro de digitação e tal, ele basicamente utilizou uma formatação de códigos, entre aspas. Então, o que acontece? Para cada função hash que o Hashcat lhe dá suporte, ele vai atribuir para cada uma dessas funções um códigozinho. Então, em vez da gente ter que escrever o nome da função hash que a gente quer que o Hashcat utilize, a gente utiliza um código. Aí, qual código, Melissa? Se a gente descer um pouquinho mais embaixo, a gente tem esse hash modes. Então, aqui ele tem basicamente uma tabelinha. Essa segunda coluna são os nomes de hashes, nome de funções hashes que o Hashcat lhe dá suporte. Aí já vem uma coisa importante. Quando a gente está utilizando o Hashcat, pode ser que você quer que ele utilize alguma função hash específica e o Hashcat não dê suporte. Aí, nesse caso, você teria que procurar outra ferramenta que utilize essa função hash que você está interessado. Mas, enfim. Então, aqui a gente tem o nome das funçõezinhas hashes. E nessa primeira coluninha tem o códigozinho que a gente utilize. Então, se a gente quisesse utilizar a função hash MD4, a gente utilizaria esse código 900. Então, seria aquela flag -m, espaço e 900. É basicamente assim. Aí, a nossa segunda flag, que é uma das principais também, é essa flag -a, que basicamente ela vai setar o modo de ataque que o Hashcat vai estar utilizando para descriptografar o hash. Ok, aí se a gente for ver aqui o modo de uso dele, então basicamente a gente vai passar também a flag -a, e igual a flag -m, a gente vai passar um tipo de código, que esse tipo de código vai mostrar para o Hashcat, no caso vai setar no Hashcat o modo de ataque. Vai ter uma tabelinha também aqui embaixo, vamos lá, aqui, nesse attack modes. Então a gente tem um códigozinho 0, 1, 3, 6 e 7. Bom, se a gente utilizasse o código 0, basicamente ele citaria no Hashcat o modo de ataque de dicionário, ou word list. Ou seja, aquele primeiro exemplinho que eu peguei aqui, que eu falei que a gente passa, no caso, uma lista de possíveis palavras ou textos. Então, basicamente, esse é o ataque de dicionário. O segundo tipo de ataque é de combinação, que no caso é o códigozinho 1. Então, ele basicamente vai combinar vários tipos de palavras, ou letras, caracteres, e vai tentar utilizar essa junção, né, essa combinação de palavras e caracteres para tentar descriptografar o hash. Aí a gente tem o códigozinho 3, que basicamente é o brute force. O que é brute force? Vamos supor que, nossa, Melissa, eu tô com preguiça de ter que ir lá e fazer essa lista aí. Eu quero, por exemplo, eu quero tentar todas as possibilidades possíveis de palavras. Sei lá, eu quero tentar todas as possíveis palavras que eu posso fazer com 3 letras. No caso, que o brute force vai fazer todas essas possibilidades pra gente. Então, ele vai fazer todas as palavras possíveis que a gente consegue fazer com 3 letras, basicamente. Aí, o códigozinho 3, que é o modo de ataque híbrido. Então, ele vai juntar 2 tipos de modo de ataque. Nesse caso, o word list e uma máscara. O que é essa máscara? A gente pode pensar que uma máscara é tipo uma forma. Imagina que você tenha 100% de certeza que um determinado hash está escondendo uma senha, e essa senha é uma palavra de 3 caracteres. E você sabe que, sei lá, desses 3 caracteres, o primeiro caractere, sei lá, é uma letra de A a Z, o segundo caractere é um número de 0 a 9, e o terceiro caractere é um símbolo, sei lá, tipo hashtag, um símbolo de exclamação, enfim. Então, isso basicamente é uma forma, ou seja, uma máscara. Então, você vai setar, nesse caso, a gente está fazendo um ataque de word list e uma máscara. Então, a gente tem a nossa word list. O que essa máscara vai fazer? Ela tem o formatinho dela, a forma dela, e ela vai ir para cada uma dessas palavras, ver se essa forma se encaixa nessa palavrinha dessa word list. Se encaixar, então, o Hashcat vai utilizar essa palavrinha para tentar fazer o ataque dele. Então, basicamente isso. Então, basicamente, a máscara a gente seta, eu quero que o primeiro caractere tenha essa carinha, então seja uma letra, ou seja, sei lá, uma letra de A a, sei lá, D, alguma coisa assim. Então, basicamente, esse é o modo de ataque. A terceira flag que eu acho também interessante, às vezes a gente utilizar, é a flag -R, que é rules, vamos lá. Calma aí que eu tô cega.
aqui. É ou traço R ou traço rules file. Se a gente for ver a descrição dela, é basicamente múltiplas regras aplicadas para cada palavra de uma word list. Aí o uso dela é basicamente passar a flag traço R e passar um arquivo de regra. O que é essa regra, Melissa? Ela é muito útil em vários casos. Eu peguei aqui um exemplinho. Então, vamos supor que eu tenho uma word list, uma lista de palavras, que basicamente são essas daqui. Então, uma lista de palavras de algumas comidinhas. Vamos supor que eu quero testar, né? Eu quero que o Hashcat teste todas essas palavras, mas eu também quero que, sei lá, o Hashcat também teste essas mesmas palavras, só que no final de cada palavra tenha 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, por aí vai. Ou seja, eu quero que tenha 1, 2 em cada uma dessas palavras. Em vez de eu, Melissa, ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V e colocando 1, 2 no final de cada uma dessas palavras, a gente pode deixar esse trabalho para o Hashcat. Então, basicamente, essas são regras. Então, ele vai basicamente pegar as palavras de uma word list e aplicar, enfim, adicionar ou retirar ou substituir alguns caracteres de cada uma dessas palavras. Aí, se vocês forem no site oficial do Hashcat, vocês vão ver exatamente a forma de usar cada uma dos códigozinhos, né? Aqui, no caso, para as regras, a gente utiliza códigos. Então, esse L, U, C, S alguma coisa. Então, basicamente, sei lá, eu quero que o Hashcat, para cada uma dessas minhas palavras da word list, ele também teste todas essas palavras, só que em letras minúsculas. Então, você utilizaria o códigozinho L. Aí, sei lá, para todas as letras serem maiúsculas, passaria o códigozinho U. E por aí vai. Então, a gente consegue substituir um determinado caractere por outro. No caso aqui, se a gente utilizasse o comando S, A e 4, ele substituiria todas as letras A por 4. Ou a gente pode adicionar alguma palavra. Então, sei lá, eu quero adicionar para cada uma dessas palavras da minha word list no final que tenha batata. Então, seja arroz e, sei lá, batata no final. Então, eu utilizaria esse comandinho aqui, que é o chapéuzinho. Ou adicionar alguma palavra aqui no começo e aqui no final, que é o símbolo de cifrão. Basicamente, isso é uma regra. Ela é bem útil em alguns casos, mas beleza. Aí, a segunda ferramenta que eu queria mostrar pra vocês é o John the Ripper. Eu caí? Não caí. Tá. Bom, basicamente o John the Ripper, ele é uma ferramenta pra gente craquear hashes em arquivos. A descrição dele é bem parecida com o Hashcat e é basicamente isso. Antes de mais nada, o John the Ripper, ele não é só uma ferramenta. O John the Ripper, basicamente, vocês podem pensar que é uma ferramenta e dentro dessa ferramenta existem outras mini ferramentas. Então, ele é um pouquinho mais poderoso que o Hashcat. Aí, normalmente, quando vocês instalam, ou seja, como a gente estava conversando um pouquinho antes daqui, por exemplo, no Kali já vem instalado, mas, por exemplo, aqui eu estou usando o Ubuntu, então eu tive que instalar o John the Ripper. Então, quando vocês forem usar alguma ferramenta do John the Ripper, vocês precisam, no caso, quando vocês forem usar algum comandinho do John the Ripper, adicionar, no caso, esse comandinho pro path dele. Aí, beleza, eu instalei o John the Ripper, mas não faço a menor ideia de onde ele foi instalado na minha máquina. Como que você faz para procurar? Basicamente, você pode usar o comando locate. O que o locate ele vai fazer? Você vai passar algum nome de arquivo, diretório, e ele vai procurar pra gente todas as pastas, enfim, possíveis pastas que ele encontra um arquivo com esse nomezinho. Eu sei que no John the Ripper existe uma ferramenta chamada ssh2john. Então, se eu dar um locate e esse nomezinho, ele achou que dentro dessa pasta snap, John the Ripper 459 run, ele achou um arquivo chamado ssh2john.py. É exatamente, então, esse lugarzinho aqui que foi instalado o meu John the Ripper. Então, se eu der um ls, só pra ver o que o John the Ripper, que ferramentas o John the Ripper tem. Então, basicamente, são todas essas daqui, então ele tem muita coisa. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês do John the Ripper é a ferramenta que chama John. Então, se a gente der um John-H... Opa, deixa eu tirar o ls aqui. Beleza, a gente tem o help dele aqui. Bom, o John, basicamente a gente consegue comparar ele com o Hashcat. Então, basicamente o que o Hashcat faz, o John também consegue fazer. Então, a gente vai fazer uma comparação. No Hashcat, a gente setava, né, o nome da nossa função hash que a gente queria utilizar. Que ali no Hashcat era a flag-m, e aqui no John a gente vai utilizar a flag-format, igual, e o nome da nossa função. Aí, tá vendo esse nome? Vai ser exatamente igual a ideia do Hashcat. Lembra que o Hashcat ele tinha os códigozinhos que faziam referência a uma determinada função hash? Para o John é a mesma coisa. Então, a gente vai também ter que passar um tipo de códigozinho aqui para ele entender que esse código faz referência a uma função hash. Aí, no John, quais são os comandinhos, quais são esses códigozinhos, Melissa?
Bom, a gente consegue ver eles usando o John, traço list, igual, e a gente escreve um formats. Eu sei, tá bem confusinho aqui, tá tudo embaralhado, mas basicamente esses são os códigos que a gente utiliza para citar uma função hash no John. Aqui tá bem desorganizado mesmo, tipo, não dá pra ver qual função você usa qual código, mas se vocês forem no site oficial do John the Ripper, vai ter uma tabela bonitinho, igual aparecia no Hashcat. Mas beleza, se a gente voltar aqui pro traço H, beleza. Aí, quando a gente tá utilizando o John, normalmente pelo menos, eu utilizo muito o modo de ataque word list, então se a gente quisesse utilizar esse modo de ataque, né, a gente utilizaria flag word list igual e passava o nome do arquivo que contém as nossas listas de palavras, beleza? Aqui ele também, né, a gente consegue setar algumas regras para ele e algumas outras coisinhas. Bom, aí a terceira coisa, que também é o hash ID. O hash ID, ele é uma ferramenta para a gente identificar o tipo de hash que foi utilizado para criptografar o dado. Aí voltando aqui para o nosso slidezinho de como a gente descriptografa o hash, lembra que eu falei que a gente tem que pensar numa possível função hash? Mano, só que tipo, imagina que, sei lá, se hoje alguém me der uma função, um hash aqui e me falar, Melissa, fala aí pra mim que possível função hash foi utilizada pra ter gerado esse hash. Eu não vou fazer, hoje eu não vou ter a menor ideia de que hash é esse, enfim. O que eu faria, sei lá, no primeiro momento é testar todas as funções hash possíveis. Porque batendo o olho no hash eu não faço a menor ideia. Então, a gente pode deixar esse trabalho de pensar numa possível função hash pro hash ID. Então, o que o hash ID vai fazer é basicamente olhar pro nosso hash e listar pra gente possíveis funções hash que possam ter sido utilizadas para ter gerado ele. Aí vocês vão ver que o hash ID ele é bem simplesinho da gente utilizar, então a gente pode pegar o help dele. É bem curtinho mesmo, então basicamente isso daqui. Se a gente for ver no usage dele, então como a gente utiliza ele, então é o hash ID. A gente pode passar no caso alguma dessas flags aqui que estão listadas aqui embaixo. E logo depois a gente passa o nosso hash. Bom, dentro dessas opções, no caso as flags que a gente consegue utilizar, duas principais que eu recomendo vocês utilizarem é essa flag "-m" e "-j". Por quê? Lembra que quando eu estava explicando do hashcat do John, que a gente sempre, quando a gente tinha que setar alguma função hash, a gente tinha que passar algum tipo de códigozinho? Mano, imagina que, sei lá, beleza, eu sei que função hash eu quero utilizar, mas eu não quero ficar tendo que indo na tabela, ver qual código é o código correspondente de um determinado hash. Então, se a gente passasse a flag "-m", o hash ID ia me listar, né, as possíveis funções hashes, mas também iria me dar o código correspondente de cada uma dessas funçõezinhas que ele achou pra gente. E a flag "-j", ele daria também o códigozinho correspondente dessa função hash no John. Beleza, então a gente só passaria essa flag, né, "-m", "-j" e sucesso. Belezinha. Aí, enfim, aí depois... deixa eu colocar maiorzinho. Aí aqui eu também trouxe outras ferramentas, no caso são mais sites, então o CyberChef, Decode, MD5 Hashing e o CrackStation. Qual que é elas vão fazer basicamente a mesma função dessas ferramentas aqui que eu mostrei aqui em cima, mas qual que é a vantagem de utilizar, no caso, os sites? Lembra que eu falei que, sei lá, por exemplo, quando a gente está utilizando o modo de ataque de word list, a gente ou precisa ter já uma word list, no caso a gente baixasse lá da internet alguma word list já pronta, ou a gente teria que escrever na mão, né, uma lista de palavras. A utilidade, né, de ter os sites é que você não precisa ter esse processo de ter que baixar alguma word list ali na sua máquina. Para cada um desses sites ele já tem, né, um banco de dados com outras word lists. Então a gente tem esse processo de ter que ficar baixando. Então eles são bem úteis. O CyberChef e o Decode são mais voltados para cifras, então é legalzinho. O CyberChef ele é mais geralzinho, você consegue fazer mais coisas do que só coisas relacionadas a cifras, mas ele é legalzinho de explorar ele e o que ele consegue fazer. Consegue fazer muitas coisas. Aí o MD5 Hashing e o CrackStation são mais voltados para hashes. Então basicamente são esses sitezinhos aqui e esse daqui. E basicamente como você utiliza eles você tem um determinado hashing, você só cola ele aqui, resolve o CAPTCHA e ele mesmo já faz o processo tanto do hash ID como do John ou hashcat. Então ele vai retornar pra gente se ele conseguiu, né, descriptografar o hash ou não. Beleza? Tá passando o avião. Ok. Aí, no caso, a salinha eu queria fazer, agora partindo para a parte prática, eu queria fazer essa salinha do Crack the Hash.
aqui do TryHackMe. Então, lembrando o que o TryHackMe ele como a gente mencionou na sessão passada, a gente tem tanto o TryHackMe como o PixelTF, HackTheBox, são sites para a gente mesmo exercitar os nossos conhecimentos em SecInfo. Então, são bem legais. Então, peguei essa salinha aqui que é mais voltada para hash mesmo. Eu vou fazer primeiro só algumas desses desafiozinhos aqui, só para não tomar muito tempo. Então, basicamente, o que ele vai dar aqui pra gente, né, para cada uma desses desafios, são um hash e nosso objetivo é descriptografar cada um desses hashes, no caso, e escrever a resposta aqui nesses quadrinhos. Beleza, então a gente pode pegar então esse primeiro hashzinho aqui e tentar exercitar na prática essas ferramentas que eu apresentei pra vocês. Tá, tem algum hash. Qual a primeira coisa que eu faço, Melissa? A primeira coisa que a gente faz a gente tenta descobrir as possíveis funções hashes que podem ter sido utilizadas para ter criptografado, ter gerado nesse hash. Então a gente pode utilizar o hash ID. Bom, no primeiro momento eu não vou usar nada das flags, só para vocês verem como a gente utiliza ele normalzinho. Então, hash ID, a gente passa uma aspa simples e dentro dela o nosso hash. Beleza. Ok. Então, aqui ele vai me mostrar aqui, vai me listar, né, que essas são as possíveis funções hashes que ele encontrou. Beleza. Aí, se a gente passar agora as nossas flags "-m" e "-j", ou vocês podem utilizar só uma ou outra, tanto faz. Aí, enfim, ele também lista, mas aí do lado ele coloca, né, os códigos correspondentes. Então, esse JTR é basicamente uma sigla, né, de John the Ripper. Então, se a gente fosse utilizar o John utilizando o MD2, a gente utilizaria o códigozinho MD2. Para o hashcat, sei lá, se a gente utilizasse a função MD5, a gente utilizaria o códigozinho 0. E por assim vai. Aí a gente já nota aqui pro MD2, ele não mostra nada do hashcat. Então a gente já supõe aqui que o hashcat ele não dá suporte a essa função MD2. Aí no caso, a gente poderia só utilizar o John mesmo. Beleza, então eu posso pegar essa primeira função aqui da nossa lista, o MD2, e tentar descriptografar nesse hash utilizando o John. Beleza. Aí então, como a gente utiliza o John, lembra? A gente vai setar a nossa função hash, então vai ser o format igual, e o nosso códigozinho, que se for ver aqui em cima, é o MD2, tudo em minúsculo. Top. Aí aqui no nosso caso, como é a primeira vez que a gente está utilizando, né, o John, vamos tentar utilizar o modo de ataque de word list. Aí para o word list, então a gente utilizava a flag word list igual, e a gente passava aqui um arquivo que contém, né, a nossa lista de possíveis palavras, textos, enfim. No momento, eu vou estar utilizando a wordlist WorkQ. Ela é bem famosinha, então, basicamente, ela é uma wordlist que contém vários tipos de palavras, enfim, que são normalmente utilizadas como senhas. E, enfim, é bem legalzinho usar ela, em alguns casos. E, nesse caso, eu vou usar ela. Então, ele tá, no caso da minha pasta wordlists /WorkQ. Top. E, no fim, a gente passa o nosso hash. Ok. Aí, diferente tanto do hash ID como no hashcat, eu não posso utilizar, tipo, só uma aspa simples e passar o meu hash, como eu fiz aqui pro hash ID. O John, ele é mais chatinho, a gente é obrigada a passar o nosso hash dentro de um arquivo. Então, aqui eu só posso, sei lá, criar um arquivo, sei lá, sei lá, meu hash. Deixa eu dar um nome aqui, meu hash. E aqui, dentro desse arquivo, eu vou passar o meu hash. Beleza. Aí, botando pro meu comandinho. Beleza, e aqui eu passo o meu hash como último parâmetro e dou um enter. A gente espera um pouquinho e vê se ele consegue descriptografar esse meu hash utilizando essa wordlist WorkQ. Tá, enquanto ele vai rodando aqui, vocês têm alguma dúvida, gente? Tá dando pra entender ou tô indo muito rápido? Eu acho que tá dando pra seguir. Tá, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat ou só falar pro microfone mesmo. Ok. Eu acho que você tá sem som. Eu? Então, a gravação tá quieta. Ah, não, que eu só tô esperando aqui ele rodar. Ele tá demoradinho.
uma coisa que a gente vê assim nas ferramentas de segurança é que às vezes elas demoram um pouco para rodar, porque os caras estão fazendo muita coisa. Beleza. Ok, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas enfim, beleza, o nosso dia já acabou de rodar as tentativas dele, né, de tentar craquear o nosso hash. No caso, ele não achou nada. Se ele tivesse achado, no caso, ia aparecer aqui uma mensagem com o nosso hash e logo em seguida o que ele conseguiu descriptografar. Beleza, não achou nada. Agora, o que eu posso fazer? Ou eu posso tentar utilizar outra função hash, ou eu posso tentar utilizar esse mesmo MD2, mas trocar a minha word list. Nesse meu caso, eu vou tentar trocar só o tipo de função hash. Aí eu vou pegar o segundo da lista, que o segundo da lista é o MD5. Aí, no caso, a gente pode tanto utilizar ele como no Hashcat ou no John the Ripper. Aí, só pra gente ver como que funciona, né, o Hashcat na prática, a gente pode tentar utilizar ele. Então, no caso, é o Hashcat. A gente utiliza a flag "-m para setar o tipo de função. Que a gente for ver o códigozinho dele aqui no Hashd, é o códigozinho 0. Aqui a gente passa 0. Aí o modo de ataque, a gente pode setar também, sei lá, como word list. Aí aqui eu vou passar o meu hash. E a word list que eu vou estar utilizando, que também vai ser o ROQ. Belezinha. Aí, beleza, ele deu esse ring, que era o que eu queria. O que acontece? O Hashcat vai começar o trabalhozinho dele. Só que se durante esse tempo ele receber algum tipo de aviso, ele vai parar o trabalho dele na hora. E se a gente não quer, tipo, só quer que o Hashcat ignore esses avisos, a gente pode utilizar essa flag -force. No meu caso, eu sei porque ele tá dando esses avisos. No caso, é uma coisa que eu mal configurei o meu Hashcat, então, enfim, ele tá reclamando desse native Intel OpenCL. Então, eu sei, Melissa, que no meu caso aqui não tem perigo eu utilizar o -force para ele ignorar esses avisos. Então, posso usar o -force aqui, dar um Enter, aí top. Aí, o que ele tá falando? Ele tá falando que agora eu posso utilizar a flag -show para mostrar o que ele conseguiu descriptografar. Aí, no meu caso, eu só passo aqui do ladinho. Nice. Aí ele passou aqui. Então ele tá falando aqui pra gente, olha, pra esse hashzinho aqui que você me passou, eu encontrei que ele esconde a mensagem easy. Então, nice, a gente pode tentar colocar aqui pra ver se tá correto. Beleza, funcionou. Aí se a gente pegar agora o nosso segundo tipo de hash, vamos tentar utilizar então alguma desses dois sites pra gente ver na prática, né, como a gente utilizaria eles. Aqui, como eu falei, a gente só copia o hash, faz esse captcha aqui e dá um crack hashes. Beleza, aí ele encontrou. Então ele falou, ó, pra esse hash, eu encontrei que ele esconde essa palavrinha, então password 123, e o tipo de hash, né, que eu consegui descriptografar esse hash foi utilizando a função hash SHA1. Então, se a gente pegar esse password 123 e utilizar ele aqui, pra ver se tá certinho. Perfeito, tá certinho. Ok. Aí agora, outro hash que eu quero pegar, que no caso é esse daqui. No caso, eu já tinha feito, mas é que esse daqui é legalzinho. Por quê? A gente pode usar de novo o hashd, né, só pra ver as funções hashes que possivelmente foram utilizadas para ter gerado esse hash. Ele vai me dar essa listinha, então, Blowfish, esse outro aqui, o Bcrypt, e ele dá os códigozinhos, né, correspondentes, tanto no Hashcat como no John the Ripper. Vamos tentar utilizar aqui, para esse hash, o Hashcat. Então, Hashcat é o -m, se a gente for ver o códigozinho correspondente dele aqui, é o 3200. A gente seta o tipo de modo de ataque, né? Posso também estar utilizando o modo de ataque word list. Passar aqui meu hash. Opa, ele deu um enter. E por último, a minha word list. Eu também vou estar utilizando o ROQ nesse caso. E eu esqueci do force de novo. Calma aí. Top. Show de novo, pra ver se ele encontrou alguma coisa. Belezinho, ele encontrou aqui. Mas não era isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas, enfim, só explicando. Quando você vai craquear algum tipo de hash, e independente da ferramenta, se é o Joe, o Hashcat que você utiliza, uma vez que você descriptografa esse hash, ele vai estar basicamente guardado aqui no caso da sua máquina. Então, para não ter que ficar fazendo todo o processo de craquear uma coisa que vocês já fizeram antes, ele já retorna pra gente o que a gente tinha encontrado anteriormente.
Mas basicamente, se vocês rodassem esse comandinho aqui que eu passei pra vocês, usando o hashcat, pra esse hash, vocês vão ter, tipo, o hashcat rodando normalmente, vão ter basicamente um terminal com essa carinha aqui. Então vai aparecer uma tabela. Aí nessa tabela tem basicamente umas informações que o hashcat te dá, tipo, olha, eu tô ainda rodando, então status running, sei lá, vocês conseguem ver aqui no progresso, que é a coisa que importa. O que é esse progresso? Aqui vai mostrar todas as o número de tentativas que o hashcat está fazendo para tentar descriptografar o seu hash. No meu caso aqui, se a gente estiver rodando aquele comandinho lá, no caso, naquela hora que eu estava rodando o comando, ele estava fazendo 456.976 tentativas. Muita coisa. E aí o que acontece? E ele consegue também te dar em algum lugarzinho aqui, se não me engano, o tempo estimado que o hashcat fala que ele acha que vai conseguir terminar de fazer todas essas tentativas. Enfim, quando vocês rodarem aquele comando, vocês vão ver que para esse tempo ele te dá tipo uma estimativa de 2 dias. Literalmente, uns 2 dias aí que ele fala que vai tentar conseguir terminar todas essas tentativas. Aí a gente pensa, meu Deus, eu não quero esperar 2 dias. Aí como que a gente pode tentar diminuir o número de tentativas, né, do hashcat? Aí assim, tentar otimizar mais o nosso tempo. Aí a minha ideia, né, para aqui, seria a gente tentar utilizar o modo de ataque Brute Force. Brute Force, no caso, e uma máscara. Por quê? Se a gente for ver aqui no TryHackMe, aqui, no caso, esse hashzinho aqui que eu tô falando. Lembra que eu falei que tem um hashcat e a gente tem um quadrinho aqui, no caso, a gente colocar a mensagem que esse hash esconde. Se a gente for ver aqui, no caso, a gente tem umas estrelinhas, que no caso ele tá falando assim, olha, aqui a resposta é basicamente uma palavra com 4 caracteres. Olha, já dá pra pegar uma dica. Então, se a gente utilizasse, então, tipo assim, todas as possíveis palavras que possam ser criadas só com 4 caracteres, o que a gente pensa? Modo de ataque de Brute Force. Porque se eu tivesse, posso estar utilizando também o RockU, só que o RockU, tipo, tem palavras que tem mais que 4 caracteres, tem menos que 4 caracteres, e só quero pegar mesmo, focar nas palavras com 4 caracteres. E eu quero testar todas as possibilidades de palavras com 4 caracteres. Então eu posso tentar utilizar aqui o modo de ataque Brute Force junto com uma máscara. Por que a máscara? A máscara também vai me ajudar a diminuir o número de tentativas que o hashcat vai fazer. Por quê? Porque eu posso aceitar que eu quero primeiro testar para uma palavra, né, de 4 caracteres que só tenha letras, ou seja, de A a Z. Eu não quero que tenha números, não quero que tenha algum símbolo especial no meio disso. Então, o que a gente pode tentar utilizar, ao invés desse comandinho, seria... deixa eu apagar tudo aqui. Seria utilizar o hashcat, no meu caso eu vou utilizar aqui, no caso, traço M. Traço M vai ser igual, né? Então, o tipo de função hash, então, 3200. Aí, pro modo de ataque de Brute Force é o códigozinho 3. Aí, no caso, a gente passaria também o nosso hash aqui. Ele tá dando enter, enfim. O modo de o nosso hash. E logo em seguida a gente passa a nossa máscara. Ok, meninas, como que a gente utiliza a máscara? Aí eu peguei aqui um exemplinho. Máscara, aqui. Na máscara a gente consegue setar vários tipos de coisas. E são também feitos de códigozinhos. Então, se a gente passasse um códigozinho, interrogação L, basicamente o que ele ia colocar na nossa máscara para um determinado caractere é que seria um caractere que seja de A a Z, tudo minúsculos. Se a gente utilizasse o interrogação U, então ele setaria para aquele determinado caractere que fosse só uma letra toda maiúscula, de A a Z. Ou se a gente quisesse setar tipo um número de 0 a 9, a gente utilizaria interrogação D e por aí vai. Dá para fazer combinações, então números e letras minúsculas, ou números e letras maiúsculas, ou só caracteres especiais, do tipo arroba, hashtag, sinal de exclamação e por aí vai. No meu caso aqui, como eu só quero palavrinhas mesmo que tenha letras minúsculas, seja de A a Z, eu posso setar só que todos os meus 4 caracteres sejam letras, né, minúsculas. Então, como vocês viram aqui, a gente utiliza o códigozinho interrogação L. Opa. Então, no caso, eu quero que os 4 caracteres sejam letras minúsculas, né? Então, a gente tem que colocar esse códigozinho 4 vezes. Que no caso, ele vai setar
esse códigozinho aqui para cada um dos caracteres. Então, a gente faz isso 4 vezes. Top. Foram 5. A gente desce um enter aqui. Ah, caraca, vou usar o force. E vou colocar também já o show, que ele vai pedir depois. Beleza, aí vocês iam conseguir descriptografar nesse hash em muito menos tempo. E no caso ele ia esconder a palavrinha blé. Aí, pra confirmar e provar que eu realmente fiz isso, então aqui eu utilizei essa máscara, né? Então, interrogação L. E aqui a gente consegue ver o momento que eu rodei, no caso, aquele código, e o momento que ele terminou, o hashcat terminou de ter executado. Então, vocês forem ver, tipo, foram mais ou menos aí 12 horas. Muito melhor que 2 dias. Enfim, como o Manuel citou, basicamente, isso aqui é um pouquinho da gente também ter um pouquinho de paciência. Então, sei lá, comecei ali no dia 12 de fevereiro, às 10h33 da noite, e o hashcat terminou o trabalho dele às 10h56 da manhã. Então, basicamente, é somente pra gente realmente conseguir descriptografar esse blé aqui. Se a gente colocasse um blé aqui, ele ia conseguir aceitar. Nice. Bom, gente, aí basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida se eu passei? Não sei, tenho meio receio se eu passei muito rápido, deu pra entender. Tipo, deu pra ver assim, um pouquinho na prática como utiliza cada uma dessas ferramentas? Hashid, Hashcat, o John e a importância deles? Eu não tô acompanhando o chat. Ah, nice. Bom, aí se ninguém tiver dúvida, vamos por um intervalinho de uns 10 minutinhos. Aí umas 4h01 no caso, né? A gente volta. Aí eu passo a palavra pra Thaís, que ela vai falar um pouquinho de ferramentas de OSINT. Novamente, se alguém tiver dúvida, aí vocês podem colocar aqui ou no chat ou depois perguntar no final da sessão, enfim. Ou abrir o microfone também. Exato. Beleza, eu vou parar aqui de compartilhar e vou parar a gravação também.